belíssima. Sabe aquelas de parar o trânsito? Aonde chegar falando, nossa, vamos embora, porque não dá. Ela é bonita demais. Nós vamos ficar fraquinhos aqui. Abigail era uma mulher rica e belíssima. Era de parar o trânsito. Casou com um homem ignorante, terrível, nécio, insensato, mas nem por isso ela se tornou uma mulher amarga, cheia de angústia, de mágoa, de ressentimento. Não! A dureza do seu esposo não engessou Abigail, não! Ela poderia ter tomado uma postura diferente. O meu marido é terrível, insensato, eu sou uma mulher bonita, tenho posses. Ele está procurando o caminho dele, ele vai achar o dele. Ele que vê o que ele arruma na vida dele, e eu vou ficar só esperando ele morrer. Ela não fez isso, gente. Ela não fez isso. Faz sentido nessa noite que você está ouvindo? O Espírito Santo está falando conosco. Ela se posicionou por um bem maior. Ela se posicionou-se em detrimento de um bem maior, de uma causa maior. O marido era louco, era nécio, mas ela pensou: eu tenho família, eu tenho servos, e Davi diz que vai matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Ei, deixa eu correr, eu vou me posicionar, eu preciso fazer alguma coisa. Muitas das vezes ficamos presos no nosso próprio entendimento, no nosso próprio. Estão ouvindo? No nosso próprio. Isso não é sabedoria. O nosso próprio entendimento muitas das vezes nos engana, nos faz tomar caminhos tortuosos, confusos, que podem nos levar à derrota, que podem destruir o nosso lar, destruir a nossa vida espiritual. E Provérbios 14 diz: a mulher sábia edifica. Nós sabemos que desafiador não é fácil. A mulher é polivalente, exercemos vários papéis. Quem é papel? Você é mãe, você é esposa, lá no seu trabalho você é professora, médica, cabeleireira, você é intercessora do círculo de oração. Olha quantos papéis nós exercemos na nossa vida. Não é fácil realmente, é desafiador. Então eu queria continuar essa fala a respeito desse aspecto dos nossos papéis. A mulher virtuosa sabe o seu papel. Lembra em Gênesis 2? Eu acho que é 16, ele está longe aqui. 18? Lê para mim rapidinho. Em alto e bom som. Lê aí. Aleluia. O Espírito Santo está falando conosco. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Isso, irmão? Pode ler. Quem achar, leia, por favor. Isso. Vamos lá, bem alto. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, as aves dos céus e todo animal do campo. Isso, daí. Queridos, nós temos uma função.
função designada por Deus. Eu quero falar a respeito de papéis. Abigail, naquele momento, exerceu o seu papel de adjutora, de ajudadora. Ela não ficou à mercê do comportamento do esposo para que ela agisse. Muitas das vezes o ser humano, ele repete o comportamento e a gente fica reagindo a estímulos e a gente não toma uma postura de libertação. Por causa do marido ser ignorante, cheio de loucura, com o seu coração endurecido, ela não se contaminou. Ela exerceu o seu papel de ajudadora. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E mais um texto lindíssimo que fala sobre Abigail. Vamos lá? Você conhece bem Provérbios 31? Eu vou ler para você, do 10 ao 31. Se você quiser acompanhar, mas eu vou ler. Eu amo fazer essas leituras, porque nós precisamos caminhar pela Bíblia, não é verdade? Eu amo a palavra de Deus, e sei que você também ama. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante de longe traz o seu pão, e ainda noite ele já se levanta e dá mantimento à sua casa, e as tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, olha que lindo, gente, e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado com os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, olha aí, gente, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao mandamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe clamam de idosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e boa formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que coisa maravilhosa. Então, nós temos os nossos papéis, somos polivalentes, exercemos vários papéis de mãe, esposa, profissional, participante de uma comunidade cristã, como você é, intercessora, você participa, contribui, dá a sua parcela de contribuição na obra de Deus, estende a mão para o necessitado, abençoa as missões. Nós temos vários papéis. Então eu queria fazer essa pergunta para você. Você tem total consciência do seu papel? Mulher virtuosa, ei, mulher virtuosa, mulher restaurada, você tem consciência do
Os homens têm um pouco mais de dificuldade. Vamos ver aqui. Acho que você já passou por esse processo. Bebê no colo, comida no fogão, telefone de carro e alguém gritando lá no portão. E você consegue controlar a panela, acalmar o nenê, falar no telefone, você está olhando a panela, falar assim, só um instantinho, já vou te atender. Ó, que chique! Você é uma bênção. Você é mais que vencedor, você é poderoso em Cristo. Foi Deus que te fez assim. Polivalente. Você faz um montão de coisa ao mesmo tempo. Você sabia disso? Você já parou para pensar no montão de coisa bacana que você faz? Assim, ó, ao mesmo tempo? Tira de letra. Olha quanta virtude, minha linda. Olha quanto poder. Olha quanto potencial, minha linda, que você tem. O seu valor é imensurável. Aleluia. Você tem consciência dos seus papéis? Do quão potente, habilidosa você é? É importante nós refletirmos sobre isso. Estamos falando de mulher sábia. Como você vê no contexto? Como você se vê, tá? Agora eu quero que você comece a imaginar você, tá? Olha pra dentro agora. Eu estou aqui falando, mas agora você vai viajar. Faz uma viagem aí pra dentro do seu coraçãozinho. Como você se vê dentro do contexto? Lar. Como é que tá lá em casa? Vai, viaja aí dentro do seu coraçãozinho. Olha pra dentro de você. Como que você se vê dentro do contexto lar? Como você se vê no contexto família? Olha quantas habilidades nós falamos aqui sobre a mulher virtuosa. Boa administradora financeira, cuida do seu esposo, cuida dos filhos, é econômica, é ajudadora, ajuda o próximo. Olha quantas habilidades as mulheres têm. Igreja, como você se vê no papel exercendo a sua contribuição na igreja? Faz aí uma autoanálise. Como você se vê no contexto comunidade? Como você se vê? Seu vizinho sabe que você é crente, amada? Hã? Seu vizinho da direita, da esquerda, sabe que você é crente? Lá no bairro onde você mora, o pessoal sabe que você serve a Jesus? Quando acontece algum problema, eles têm total liberdade para bater lá na sua casa e falar: eu sei que você é crente, você faz uma oração para mim? Você pode me abençoar? Aleluia! Como você se vê nesse contexto? Faz essa análise. Nós, mulheres virtuosas, exercemos muitos papéis. Deus te fez desse jeito. Você faz um montão de coisa ao mesmo tempo. Por que será? Porque Deus te criou, mulher, assim, para a honra e glória do nome dEle. Olha que lindo isso. Então comece a pensar nas suas habilidades. Comece a pensar nos seus talentos, no seu potencial. Como é que você está se vendo? Como é que está a
Autoestima. Quem acha que é autoestima primeiro? Só, ok. Quem acha que é a autoimagem que vem primeiro? Está dividido. Então vamos entender isso aqui? Como você tem cuidado da sua autoestima e da sua autoimagem? Eu vou explicar isso aqui para vocês vão entender esse contexto, para que você não se confunda, porque eu tenho visto mulheres lindíssimas, com a sua mente totalmente confusa do que é autoestima, do que é autoimagem. Aí a Nath, para ter a autoestima elevada, ela precisa conseguir cor, ela precisa pôr aplique, ela precisa fazer um monte de cirurgia plástica, ela precisa ficar fitness, que agora está na moda, né? Vamos treinar, gente. Ficar fitness. Aí isso é autoestima. Vamos entender, para nós servos de Deus, mulheres sábias, mulheres inteligentes, mulheres virtuosas. Vamos entender sobre isso, amém? Então vamos lá. Definição. Autoimagem é a maneira como você se vê. Olha que bacana. E se interpreta, se posiciona no mundo, seja no mundo profissional, social ou afetivo. Então a autoimagem é a maneira como você se vê, ok? Então o que é autoestima? Autoestima é a maneira como você se sente. Olha que bacana. Em relação à beleza física e psíquica. Vamos entender isso aqui? Beleza física está claro para vocês, ok? Beleza física vocês já entenderam. E essa beleza psíquica, o que é isso? Beleza psíquica. Tem gente segurando